Eu já tô aqui, o pessoal tá me matando. Cadê a professora? Cadê a professora que você prometeu? Aí eu já ia colocar uma peruca aqui e tentar falar alguma coisa aí de diferente. Olha, desculpa. Que é isso, Para de mim, eu forma já alguma. estava te seguindo lá, né? Aí É. a aluna falou, Alessandra, o professor entra lá na live. Eu falei, ué, mas já começou? Tá quase acabando já. Então, seja muito bem-vinda, professora, uma satisfação falar com Obrigada. a senhora. Eu dei uma adiantada aqui em algumas coisas, né, que está permeando hoje, né, o Essa discussão enfrentamento, né, nossa, né? É, exatamente, o enfrentamento que nós temos aí, né, o número de publicações, o como que a gente deve digerir e gerir isso daí, principalmente quem está na linha de frente, né, então estava falando justamente sobre a publicação do Gattinone, que trouxe os dois fenótipos diferentes, né, isso, um é. high e um low, e aí a necessidade de nós adequarmos a nossa estratégia ventilatória para cada um desses pacientes, né? Mas agora a estrela é você, então Nada, que isso. Eu que tenho que te agora é com você. Eu já agradecer. falei demais. Eu tenho que te agradecer pelo convite. Fiquei muito feliz. Assim, desculpa pelo contratempo, né? A gente tinha que ter marcado alguma coisinha antes. Mas, assim, eu fico muito feliz. Realmente, nós estamos tendo muitas, né? Muitas lives. Eu estou, assim, engolindo tudo que a gente está vendo de publicação. E tá uma loucura que, assim, o Brasil, né? E o mundo, né? Nessa corrida. Parece que a gente aprende agora, amanhã a gente já não sabe mais, aí já tem que aprender de novo. Mas, assim, eu acho que foi um momento da gente repensar muitas coisas, né? Principalmente repensar essa nossa posição dentro da terapia intensiva, a gente se posicionar de forma diferente, né? Eu acho que isso trouxe para nós, tem trazido para nós algumas coisas muito bacanas. Mas também tem mostrado muitas deficiências nossas, né, Xavier? Muito Assim, a bem gente colocado. tem visto Muito bem colocado. apresentações péssimas de fisioterapeutas e pessoas que colocam na internet coisas que você fala, meu Deus, não é possível que eu estou vivendo isso, né? E que a gente está indo para um lado e as pessoas estão indo para outro. Mas acho que é o momento da gente se reinventar por aqui, né? Mas eu fiquei muito Exato. feliz por estar aqui com você. Vou tirar o óculos, porque não dá para fazer a live de óculos. E olha só, assim, enquanto você estava falando sobre esses fenótipos, né, esses novos fenótipos, eu achei muito legal porque estava tendo uma discussão muito grande, né, sobre se você recruta, se não recruta, né, que a gente faz, se põe prona, se não põe prona, se põe VNI, se não põe VNI. Então, tem muita coisa hoje sendo falada sobre isso, né? E como eu falei, a gente está tão atualizado que toda hora vem um artigo novo, né? Toda hora tem uma coisa nova para a gente discutir. E assim, eu acho que o que está ficando mais legal nisso tudo, eu não sei se a sua opinião também é essa, mas assim, a importância que a gente tem de individualizar, né? Individualizar, assim, o fisioterapeuta, ele tem que ter o conhecimento de falar assim, isso aqui vai funcionar nisso e não vai funcionar nisso. Eu acho que a gente está vivendo um pouco isso também, né? O que você Eu acho acha? que aquela questão de autonomia profissional, aliada à maturidade e à percepção, a partir do conhecimento do processo de doença, e ingerir, como eu falei, esse excesso de informações, esse excesso de protocolos, trazer para a nossa realidade e, na verdade, individualizar o atendimento. Eu acho que isso é fundamental. E mais importante, talvez, do que isso, é compreender que nós não tratamos doença. Então, o fisioterapeuta, ele fala muito, eu vou ventilar a síndrome de desconforto respiratório, eu vou tratar pneumonia, eu vou tratar... Não, quem trata a doença é o clínico, É né? E isso lembrar, mesmo. principalmente, que a ventilação mecânica não é uma terapêutica curativa. Não, Então, com como, certeza. como, como você falou, é um momento muito bom que nós estamos aparecendo para a sociedade, entretanto, a gente está observando vários gaps, né? Alguns gaps assim que a gente não imaginava, né? Algumas coisas assim básicas, conceituais,
e o pessoal, não sei se é excesso de insegurança, se é medo, enfim, mas uma falta de conhecimento em coisas básicas, né? Então, por Básico. exemplo, como ventilar um paciente que tem uma complacência baixa? Poxa, a gente faz isso há tanto tempo Todo. já, né? Não tem É, muito o que a e gente assim, inventar. a falta mesmo de conhecimento é conhecimento básico, né? Isso que a gente tem visto, Exato, porque a gente aqui, nós montamos um cursinho rápido para ensinar como é que seria ventilar esses pacientes de Covid e tal. E assim, eu fico vendo, tá todo mundo engolindo tudo, porque não tem nada, né? Ninguém tem nada. De repente, eles vão colocar esse fisioterapeuta lá na linha de frente e, coitado, ele não sabe nem o básico, né? Você tá falando, exatamente, como é que ele vai estar lá na frente se ele não sabe? Então, esse eu acho exatamente. que foi esse está sendo, acho que, o maior aprendizado nosso, né? Que precisam de fisioterapeuta, mas quem? Quem que sabe? Quem que vai saber? Igual você falou, como é que eu vou ventilar? O que é complacência? São conhecimentos básicos que a gente às vezes fala assim, poxa, vamos recrutar. Aí quando alguém me fala isso, eu falo, meu Deus do céu, peraí. O que é recrutar para você? Ah, não, a gente vai aumentar 2 pontos na PIP. Aí você fala, Não é possível. não, não vamos recrutar ninguém, né? Vamos estudar um pouquinho mais, rever alguns conceitos, vem É, aqui, senta do lado do titio, vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Então, assim, é, são coisas realmente básicas, né? Que ainda bem, né? Que existem profissionais experts que estão na linha de frente, é, vocês aí na parte educacional que está ajudando muito, né? Para é. que realmente esse profissional que esteja ali frente a esse paciente tenha noções básicas. A gente não fala de nada muito avançado, não. A gente Não, fala é de isso coisas mesmo. básicas. Né? E esse é Então, tão como interessante. pronar um paciente, por que pronar um paciente, o que, que isso vai trazer de benefício, recruto, não recruto. A primeira coisa que eu falo, a sua equipe sabe recrutar? Sabe O fazer isso? fisioterapeuta sabe recrutar? Se não sabe, não faça. Né? Mesmo Isso. porque recrutamento é uma medida de resgate. Né? Então, no É, guideline, por exemplo, que a gente leu aí há 2 dias atrás, é, europeu, ele fala o seguinte: recrutamento, quando você está ventilando o paciente, não está conseguindo uma drive pressure abaixo de 15, a pressão de platô lá em cima, não tem o que fazer. Uma não tem o que fazer. hipoxemia refratária, onde você já utilizou a PIP table ou não, e você não consegue uma oxigenação adequada desse paciente. Então, uma terapêutica de É a resgate. última. Não tem mais o que fazer, Exatamente. né? É E não, por verdade. exemplo, a técnica de escolha. Primeiro, porque será que nós sabemos fazer realmente É esse verdade. recrutamento? Isso é muito sério. Igual, por exemplo, eu trabalho aqui, né, num hospital. Aí eu sou responsável por uma equipe do hospital e tal. E aí nós estamos lá começando com a UTI da Covid. Nós não fizemos ainda uma coorte, porque tá assim, Goiás está até bem aqui para nós, assim, tá bem tranquilo, sabe? E aí, o que que eu estou fazendo? Eu estou pegando, indo para o lado do respirador e explicando para elas, porque assim, eu não vou poder estar dentro da UTI com elas. Claro. Então, eu e a minha sócia também está no outro hospital e a gente tem vivido muito isso. Então, eu preciso que ela tenha o conhecimento básico para a gente fazer um monitoramento. Porque eu acho que vai ter que ser esse caminho que nós vamos usar em muitos lugares. Porque como é que vai fazer para você tomar conta de uma equipe que está ali dentro, que você não pode entrar para auxiliar, né? E que você tem que dar suporte. Então, os conceitos básicos, eles têm que ter. Para você falar, Exatamente. agora vamos fazer isso. Como é que está a relação PF? Olha, como é que está... Essas coisas a gente está vivendo e as pessoas têm que aprender, né? Então, a gente está vendo essa dificuldade. Assim, igual o Vitor está colocando aqui, né? Que os alunos não têm base. Então, como isso é um gap na nossa formação, que isso vai dar uma nova percepção. E aí a gente vê o que a gente está vendo aí. Hoje eu já fui olhar uma pacientinha, ela tem um câncer, e ela chegou para mim e falou assim:
eu fiz 100 sessões de fisioterapia. 100. Falei, nossa, mas eu soprei garrafinha demais. Eu falei, por que você não tomou a água em vez de soprou? Você podia ter tomado a água, ia ser muito melhor para você do que soprar aquela garrafinha. Quer dizer, olha, e agora nós estamos enfrentando, quer dizer, um profissional que aprende que tem que soprar a garrafinha, agora ele tem que colocar lá na linha de frente de um paciente de Covid. Claro, exatamente. Olha, o que vai acontecer, né? Então, exatamente. Então, essa é uma discrepância muito grande que a gente vem notando, né? Que realmente nós tínhamos aqueles ditos os especialistas, os experts, que não necessariamente estão na linha de frente. Nós temos aquelas pessoas muito boas na prática e também na teoria, e, na verdade, a grande maioria que tem uma defasagem muito grande no saber básico. Então, como ventilar um paciente? Qual é o melhor? A pergunta que às vezes eu ouço é o seguinte: professor, qual é o melhor modo ventilatório? Aquele que você souber, meu amado. Aquele que você tiver mais domínio. Se é pressão, que seja no modo pressórico. Se for volumétrico, que seja no modo volumétrico. Não é momento de invenção. Né? Não é época de empirismo. Vamos fazer o que a gente já faz, trabalhar com aquela condição de segurança. Eu acho que isso é fundamental, é altamente transmissível essa doença, então a gente precisa trabalhar nos limites máximos de segurança, entender que se nós cairmos, se nós tombarmos, nós faremos um furo duplo. A gente vai precisar de um leito e a gente vai deixar de atender. De atender, então, é isso mesmo. Isso é uma coisa é um momento em que a gente precisa se prevenir. E o que eu ouço de perguntas acerca de EPIs, será que a gente nunca usou EPI na nossa vida? Né? Uma coisa até meio preocupante. Né? Agora, sei lá, como eu estou falando, no hospital, assim, está sendo um mundo muito diferente, assim. Parece que eu tenho ficado muito preocupada e eu falo para as meninas, olha, eu quero que vocês saibam, porque pode ser eu ali na frente, né? E nós estamos assim, no hospital que nós estamos aqui, os 2 chefes da UTI estão com Covid. Os dois médicos, os que ditam a rotina. Então, você imagina, como é que vai ser isso? E aí, o pessoal do hospital se colocou todas as forças aonde? Na fisioterapia. A gente precisa de vocês, porque quem vai ser esse suporte ali, né? Que vai entender um pouco melhor daquela ventilação e daquelas estratégias. Então, assim, está sendo um ambiente... E fora essa coisa dos EPI, você vê, a gente, lá no hospital, nós estamos tendo esses treinamentos e é desesperador. Porque a gente pode usar, sim, os EPIs que a gente usa lá na terapia intensiva, temos todos os cuidados, né? Máscara, luva e tal. Mas, de repente, aquilo que a gente tinha não vai servir agora. Porque, assim, é tão grave, Nossa, para entrar, você tem que pôr um pé assim, você tem que tirar ali, depois você tem que ir lá. Aí, se você for comer, você não pode sair com essa roupa, você tem que pôr outra roupa. Então, assim, como eu estou falando, para nós está sendo muito louco isso, né? Para mim, especificamente, assim, eu sempre trabalhei em UTI, mas esse momento me pegou um pouco de surpresa, assim, porque realmente a demanda por um conhecimento básico nós nunca tivemos, porque nunca me ensinaram como é que eu tinha que ter aquele cuidado. Ah, não, o paciente está com precaução de contato. Aí está com precaução de contato, então você põe um avental, põe uma luva, põe uma máscara e vai atender. Agora não, agora você tem que pôr um capote em cima de outro capote, um propel, uma N95, uma máscara que vai pegar o seu rosto todo, você não pode sair da UTI. Então, assim, é um momento que nós estamos muito preocupados com isso, né? E nós estamos na linha de frente, mesmo. E aquele negócio, nós temos 30 segundos restantes. Será que a gente pode voltar e ficar mais um tempinho? Pode, claro. Então já vai cair. Mas cheguei no final.
pensando, né? E aí eu acho uma coisa também, Xavier, que eu acho que a gente tem que se preocupar, que é o pós-Covid. Isso eu acho que é a gente tem falado muito nessa coisa da ventilação, mas a gente está deixando um pouco de lado essa coisa da funcionalidade desse paciente, né? Quem é esse paciente? A gente não sabe, né? Nós não sabemos. Mas eu acho que algumas premissas são tão importantes. Esse paciente vai ser curarizado, né? É um paciente que fica paralisado durante 3 semanas, entubado. Olha quantas coisas nós teremos que fazer por ele depois, né? Ele vai ter uma capacidade pulmonar diminuidíssima, ele vai ter uma capacidade de deglutição super diminuída, ele vai ser um paciente que tem total risco de fazer pneumonias de repetição por esse modelo de broncoaspiração. Então, você imagina tanta coisa que a gente vai ver depois disso. E será que nós vamos estar prontos para atender esse paciente? É um outro questionamento, porque normalmente a gente já não vê de forma muito rotineira, de uma forma muito frequente, né, a preocupação do intensivista, do fisioterapeuta que trabalha em terapia intensiva, vislumbrando a funcionalidade do paciente. Será que no Covid a gente vai começar a tentar por uma mobilização precoce, Isso. efetivamente? Lembrar que esse paciente normalmente ele apresenta já as suas comorbidades associadas. Então, por exemplo, um paciente que vai ficar aí de 16 a 21 ou um pouquinho mais dias, então vai evoluir com a falta e fraqueza adquirida na unidade de tratamento intensivo. Qual é a qualidade de vida que a gente vai promover para esse paciente? Então, nós ainda não temos dados suficientes para trabalhar em cima do pós-Covid. Mas, como você bem disse, a gente tem algumas premissas, a gente tem alguns indicadores, porque nós trabalhamos com pacientes críticos. Então, assim, o trabalho pós-Covid será tão importante quanto o manuseio da ventilação mecânica. O que eu acho, na minha humilde concepção, o papel principal do fisioterapeuta dentro da unidade de tratamento intensivo é a mobilização precoce, a preocupação pela funcionalidade do paciente. Isso. Lógico que todo mundo adora ventilação mecânica, mas ventilação mecânica não é exclusivo do fisioterapeuta. A mobilização precoce é. E nós somos os únicos dentro da UTI responsáveis pela funcionalidade. Né? Então, compete a nós. Isso, né? Só nós faremos isso, né? Exatamente. Então, como que esse paciente vai sair depois? Qual que é o papel do físio? Qual que vai ser o papel da fono, que é muito importante também, do psicólogo, né, para trabalhar com a gente? Uma preocupação importante, que é assim, eu tenho um trabalho muito forte domiciliar, né? Porque eu trabalho com muito paciente neuromuscular, e esses pacientes neuromusculares são pacientes que vão para o ambulatório, que ficam em casa, né? E aí, a minha preocupação é como que nós, enquanto equipe, vamos dar conta dessa demanda? Porque esse paciente vai para casa e ele vai precisar de suporte, né? E aí, minha preocupação é como que ele vai estar? E o que nós vamos saber fazer por ele? Uma pessoa perguntou, tem algum protocolo? Não, ainda não tem. A gente não sabe nem como que ele vai. Ele vai ter capacidade de deglutir? Ele vai ter capacidade de tossir? Como é que vai estar a força muscular respiratória dele? Como é que está a musculatura esquelética dele? Então, assim, a gente não sabe, né? Porque agora, esses dias, por exemplo, aquele Boris Johnson, né? O primeiro-ministro, saiu do hospital. Saiu da UTI. Agora tá ótimo. Não, foi para um lugar para se recuperar. Como é que será que ele tá? Então, esse dado nós não temos, né? Nós não sabemos o que vai ser. Só que a gente só tem certeza de uma coisa. Respirar fundo e soprar bolinha não vai fazer esse paciente melhorar. Né? Desde sempre, né? Desde sempre. A receita que a gente tá vendo aí é essa. Isso tem me preocupado muito. E isso tem me preocupado até quando as pessoas falam assim, mas
o fisioterapeuta não está sendo nem falado quando se fala em alguma coisa, em equipe, nem se fala do fisioterapeuta. Por quê? Porque a gente não está sabendo se posicionar. Nunca soubemos. Né? Porque, como você falou, aí a gente fica ali em cima daquela coisa, como você falou, eu sou fisioterapeuta da ventilação mecânica. Não, eu não sou fisioterapeuta da ventilação mecânica. A ventilação mecânica é da equipe, é de quem sabe. Exato. Não é? Exato. E aí, perfeito. Perfeito. Pois é, aí o que adianta eu chegar lá e falar, não, eu sou fisioterapeuta, mas o mais importante a gente não está fazendo. Né? E assim, aí o que acontece? Aí o médico é que fica pedindo, não, você pode tirar ele da cama? Você pode. Pelo amor de Deus, isso é nosso. Então, a minha grande preocupação está sendo esse pós, sabe? Esse pós-Covid. Como eu estou falando, eu não tenho, assim, eu nem sei se a gente vai ter, porque é tão engraçado, parece que isso está tão longe da gente, né? Não sei como é que está a sua realidade. Aqui a gente já chegou ao colapso, né? Já estamos em hospital de campanha, infelizmente importando médicos e enfermeiros, né? Manaus realmente está passando por uma questão de calamidade, onde nós já alcançamos, infelizmente, fomos a primeira cidade brasileira a chegar ao colapso do sistema de saúde pública. Então, talvez nós tenhamos aí uma real noção do que efetivamente é a força desse SARS-CoV-2, desse Covid-19, a partir desses próximos dias, porque parece uma coisa muito distante para a gente, muito né? distante. Agora já não está na nossa porta, está na nossa cidade. Então, quer dizer, não existem leitos, o sistema sucateado, EPIs em falta, a gente brigando com grandes potências por esses EPIs, então os Estados Unidos embarreirando a chegada, enfim, questões políticas, questões econômicas, e a gente que está ali na frente, a gente que está tentando fazer alguma coisa, a gente, na verdade, não quer salva de palmas, não, a gente quer respeito pelo nosso trabalho e entendimento dos nossos colegas que melhorem a prestação de serviço, se apresentem de uma forma mais adequada, falem como tem que ser falado, de uma forma técnica, entretanto de uma forma clara, que utilize as técnicas que efetivamente têm embasamento teórico, têm embasamento científico, esqueça aquelas coisas que já não servem para mais nada, isso daí só atrasa, só atrapalha o nosso serviço. Eu solicito mais uma vez às associações que, se não for para ajudar, fique quieta, né? Se for para ajudar, muito bem-vindo, obrigado, mas se não, fique na sua, deixa a gente desenvolver o nosso trabalho da melhor maneira possível, né? Porque esse é o momento... Isso é uma coisa que a gente tem se preocupado muito, porque assim, aqui em Goiânia não está muito... não está muito cheio, sabe? Não está. Muito pelo contrário, o hospital está com um movimento pequeno, a UTI tem os 2 pacientes, e nós nos preparamos para esse boom de pacientes, e eles não estão vindo, como eu espero que não venha, né? Mas, assim, é uma realidade, engraçado isso, né? Porque parece que são realidades diferentes, né? De ambientes diferentes, de hospitais diferentes. Aqui também tem um hospital que já tem um pouco, mas também nada assim, desesperador. Aqui o hospital de campanha não está cheio, aqui está bem tranquilo. E aí a gente tem visto que outros lugares estão uma loucura, né? Inclusive, eu vi em relação a Manaus. E aí eu queria até te perguntar uma coisa, porque como você está aí, você vai poder... Eu não sou uma pessoa que gosto de criticar. Eu gosto de entender o que é, sabe? E aí, aquela coisa da tenda que está acontecendo aí, virou uma, né? E assim, eu sei que... Eu estou te perguntando isso porque já me ligaram e tal, e eu assim... Eu tenho muito medo de me posicionar de uma forma, não funciona, e de repente, nossa, que bom, eles estão tendo um bom trabalho e tal. Eu passo muito por isso, principalmente em relação às minhas técnicas, que as pessoas falam, funciona, não funciona e tal. Mas eu gosto de me manter
neutra nisso. Mas eu queria que você me falasse qual a experiência que vocês estão tendo aí. Então, perfeita pergunta. Eu acho que isso é inevitável e nada melhor do que a gente ouvir de quem realmente esteve vendo como funciona. Na verdade, às vezes as pessoas confundem, eu não fui nem de longe o idealizador, né? Foram dois fisioterapeutas de um hospital particular lá de Manaus, né? O Elton Rico e o Manuel, são dois profissionais muito bons, né? Dentro da cidade de Manaus, e eles idealizaram, né? Num primeiro momento que eles chamaram desse Aerobox 1.0, que eles chamavam. Então, era um meio de proteção a mais para a realização de algumas terapêuticas que, conforme eles, né, palavra deles, oxigenoterapia e a ventilação não invasiva. Eu falei, bom, estou aqui, entrei em contato, e aí, galera, tudo bem? O Elton, há muito tempo atrás, foi um aluno nosso de especialização, então eu tinha um contato mais estreito. Ele falou, não, professor, vem aqui conhecer. Né? Eu falei, perfeito. Né? Na verdade, conheci esse 2.0, que dispõe de uma pressão negativa e a saída com filtro EPA. Eu fiz algumas observações que eu achei pertinente, né? Não foi uma invenção minha, então não posso chegar e falar. Eu acho assim que é uma ideia, tá? É uma ideia interessante, onde houve o posicionamento contrário da associação. Eu entendo perfeitamente as colocações. Algumas são bem interessantes, bem realistas, outras nem tanto assim. Tá? A gente sabe que, infelizmente, existe uma briguinha de ego, né, dentro da fisioterapia. Não sei, não vou falar especificamente da associação, porque, né, não conheço pessoalmente nenhum deles, mas, enfim, eu acho que é uma boa ideia, precisa ser colocado após, né, para que seja verificado efetivamente o quão bom é ou não, se realmente para aquilo que se propõe ele é eficiente, porque nós sabemos que tem um risco, né, do desenvolvimento maior ali de aerosóis, quando você tirar aquilo ali, como que vai ficar, né, por conta da pressão negativa gerada por essa ventoinha. Me desculpe os termos, eu não sou mecânico, enfim, né? Não entendo muito bem de mecatrônica, mas talvez seja um pouquinho melhor, mas assim, a experiência que eles estão tendo, segundo fontes relatadas por eles, é positivo, porque ali eles conseguem fazer principalmente a ventilação não invasiva. Ok, então esse é um ponto que eu também pude observar, houve um menor número de intubações, mas a gente sabe que a ventilação não invasiva em pacientes que evoluem com insuficiência respiratória do tipo 1 hipoxêmico, normalmente não respondem muito bem. Então, assim, eu acho que é uma zona muito sombria ainda para a gente taxar, né? A gente falar, não, crivar determinadas opiniões. Então, assim, eu acho que agora, já que todos os leitos dos hospitais de campanha foram contemplados com esse aerobox, a gente vai ter uma maior visualização, vai sentir realmente qual que vai ser a resposta, se positiva ou não. Como você disse, eu acho também que antes de criticar, a gente precisa entender o funcionamento, o que passou na cabeça daquelas pessoas que vislumbraram essa possibilidade. Eu vejo como uma possibilidade, mas assim não tenho capacidade, know-how suficiente nesse momento para te falar que vai ser positivo. A primeira vez que eu vi, ele não tinha aquele era 1.0, né? E aí aquilo me preocupou muito, porque só de movimentar a tenda já sairia o aerosol. Outra coisa que me preocupou foi em relação à indicação, assim, a colocação no vídeo, não sei se você viu, falando que a ventilação não deve ser feita por meio de intubação, que deve ser feita por meio de VNI, porque eles têm as tendas
e que o mundo estava fazendo errado. Foi isso que eu ouvi no vídeo. E aí, existe, né, a lesão, a doença, ela é tão séria que o próprio fato de respirar, quando ele tem aquela área height lá que o Gattione falou, o próprio fato de respirar lesa o pulmão, porque aumenta a pressão torácica e piora e faz uma coisa que a gente chama de pecílio, né? E aí, o que acontece? Essa foi a minha preocupação. Como é que eles vão deixar um paciente na VNI, né? E dizer que isso vai funcionar? Não é só o aerosol. Ok, ótimo. Aquele paciente que tem condição de usar a VNI numa fase inicial, umas 2 horas, 3 horas, ok, acabamos de colocar um médico aqui agora que estava começando a ter dificuldade respiratória, colocamos a VNI com sistema fechado, com filtro, com tudo que está indicado, está dando certo. Está dando certo. Por quê? Porque a gente tem manejo da VNI. Porque quem não sabe fazer VNI vai fazer errado. Claro. Então, esse é um problema importante que a gente tem visto. Então, até colocando aqui, é muito legal que algumas pessoas colocam assim, mas na Itália não deu certo, mas na China não deu certo. Olha que coisa interessante, eu assisti uma aula de um grupo chinês e de um italiano, inclusive é o Nava. E aí, ele falou, um grupo chinês falou que eles usaram a VNI no hospital deles e que todo mundo tinha manejo da VNI. Então, eles sabiam usar, tinham equipamentos próprios, tinham máscaras próprias e tal, fizeram a VNI. Ok, ótimo, deu certo? Deu. Os pacientes deles melhoraram. Um outro grupo, no outro lugar na China, ninguém sabia usar, não dava tempo, era colocar e tirar, muita gente morreu, o VNI não deu certo. Aí, o grupo da Itália, o que esse doutor Nava falou? Por que a VNI não estava dando certo? Porque não tinha gente capacitada para mexer com aquilo. Então, ele falou muito claramente que ele colocou todo mundo no helmet. Por quê? Porque ele ia lá, setava uma pressão de 12 de CPAP e largava lá e todo mundo sabia fazer aquilo. Então, era o que eles conseguiam fazer. Não precisava de muito conhecimento de cálculo. Não precisava de conhecimento, exatamente. Então, ele falou assim, não dava tempo, não tinha curva de aprendizado. Não tinha, não dava tempo. Né? Isso é uma das coisas que a gente tem colocado lá no nosso hospital. Então, assim, a gente tem Astro com circuito duplo. Foi pedido antes para a gente poder treinar. Mas o medo é quem vai manusear isso? Né? Quer dizer, se de repente o médico pega e outro tipo de médico, não dá tempo de ter curva de aprendizagem. Porque, infelizmente, é isso. Agora, por exemplo, se lá no hospital eles colocarem, não, todo mundo vai ser recebido em VNI, isso vai ter problema. Claro, porque a ventilação não invasiva, ela precisa de uma setagem diferente. Ela precisa de um entendimento funcional diferente. Perfeito. Né? Não é diferente. Assim, a gente tem que entender de funcionalidade respiratória muito na hora de colocar VNI. E aí eu me preocupo com isso. Foi isso que me preocupou. Porque depois eu vi que eles colocaram lá na tenda um sugador ali, né? Para puxar a pressão negativa. Então, isso é sensacional, porque não tem leito no Brasil de pressão negativa. Claro. Quase não tem. Então, eles arrumaram um leito. Um leito individual. Então assim, eu acho que nesse ponto, vamos ver, né? Eu acho, como eu disse para você, a gente ainda não tem um N suficiente, né, para a gente que seja significativo, que a gente possa comprovar ou refutar. Eu estou buscando isso, né? Eu conversei até com os meninos, me dispus a compilar esses dados, a trazer isso daí à luz, se positivo ou se negativo, né? A ciência é indiferente, não olha para A nem para B, mas eu acho importante muito essa colocação. Primeiro, a gente precisa saber utilizar a ventilação não invasiva. Segundo, atender a todos os critérios que a MIB vem falando, a Sobrafi vem falando, todo mundo vem falando. Terceiro ponto, a lesão induzida pelo esforço respiratório realizado pelo próprio paciente.
E nós Exatamente. temos alguns indicadores que, assim, não sei se todo mundo sabe, mas, por exemplo, aquele paciente que, sob ventilação mecânica, está fazendo igual ou mais do que 9 ml por quilo, ou de volume corrente, né? Ou 11 litros por minuto, né? Uma pessoa de E suporte, tá? considerando o volume minuto, é um paciente que tem que ir para o tubo. Então, Com quer dizer, certeza. são dados que a gente já sabe de longa data. Então, assim, eu acho que num futuro bem próximo a gente vai ter condições de falar um pouquinho mais sobre esse aerobox, né? É, Eu acho que é, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, eu acho que ele está no meio termo é. e talvez ele possa nos ajudar em algum momento. Enfim, a gente precisa ver, Isso né? é Então, até importante também. Eu fiquei muito feliz quando eu vi, porque assim, eu fiz um popzinho de como receber o doente neuromuscular. Porque hoje nós temos um grande problema. a professora está me deixando aqui maus lençóis. Deixa eu ver aqui. Vamos lá de novo. Adicionar. Pronto. Já já ela entra. Então, porque parou de novo, né? Então, olha só, a minha preocupação é em relação ao doente neuromuscular. Eu sei que você vai ter muita gente aí que pode ter um ou outro paciente neuromuscular, porque é uma realidade. Eles podem precisar ir para o hospital, eles podem. E só que eles são dependentes de ventilação não invasiva. Então, olha que coisa louca. E assim, se ele for entubar, acabou, ele não sai mais. Então, é uma situação, como é que eu vou tentar segurar? Mas o grande medo era esse, o aerosol, 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 e agora... Aí eu fiz um popzinho lá para o hospital, que se eles chegassem, então nós iríamos colocar uma máscara com válvula exalatória, sem válvula exalatória, né? Uma máscara fechada, tentar colocar um circuito duplo ou um circuito de válvula ativa com a saída do HMF e Uhum. tentar ventilá-lo, porque é muito triste, porque o que acontece com o doente neuromuscular? O pouquinho que ele tiver de alteração respiratória pode ser pouco. Pode ser aquela pneumonia, aquela consolidação muito pequena que qualquer um de nós, com um pouquinho de oxigênio, a gente ficaria bem, né? Ele não. Então, se ele perder um pouquinho da capacidade pulmonar dele, a insuficiência respiratória dele vai ser tão grande que a gente não vai conseguir. E outra coisa, ele não pode com oxigênio puro. Então, olha que coisa louca. Então, a Uhum. gente vai ter que achar um meio termo para esses pacientes. Hoje eu recebi uma orientação internacional, eu nem li, acabei de receber, de como a gente manusear esse doente. Primeiro é Entendi. rezar para ele não sair de casa, né? Primeiro é rezar para ele não ir para o hospital. E Porque segundo, senão a gente vai ter problema. vai ter problema. Nós vamos ter problema com todo mundo, porque todo mundo vai ter medo. Aí quem sabe que essa aerocâmara não ia ser a nossa salvação para o paciente neuromuscular, né? Porque ele vai ter um Eu não sei, pequeno, eu não sei. uma Vamos ver. pequeno problema, né? E a gente Uhum. pode ventilar. Então, eu fiquei muito preocupada, achando muito bom por causa disso, sabe? Que eu acho que seria uma estratégia, porque ele vai precisar de venir. Às Entendi. vezes, uma lesão pequena e ele vai precisar de venir. Então, às vezes, vai ser bom para ele. Quem sabe, né? Eu acho que Verdade. eu acho que o E, problema é a minha realidade, né? É o que eu vivo todo dia. E eu morro de medo de entendi. pegá-los lá no hospital. Tenho muito medo mesmo, porque não vou saber o que fazer. Mas eu acho que tá bom. Eu E acho que na a gente tem verdade, muita coisa, assim, né, para aprender ainda. eu acho. E o que você veio uma pessoa perguntou a Sueli, eu achei super pertinente, perguntando acerca de um paper que saiu, eu não me recordo o autor, Hum, mil perdão, mas que fala sobre a ação eu acho que, não sei se travou não, né? Da hum. ação do vírus relacionado à hemoglobina. Ah, E até levantando a seguinte hipótese, não sei se você chegou a ler esse paper, que a pneumonia, num primeiro momento, não era uma pneumonia viral, e sim uma pneumonia
química. E que nós, ao tratarmos esse paciente como um paciente de síndrome de desconforto respiratório agudo, era a pior coisa que a gente poderia estar fazendo por esse paciente, ou seja, aquelas picos mais altas, enfim. Então, assim, para que a gente tenha noção de quantas informações chegam, é uma doença extremamente complexa, né, que desaba numa cascata ali de imunossupressão, inflamatório, dímero D, enfim, então a gente tem assim, uma coisa muito... Eu também, a gente lê, como eu falei, estou estudando muito, né? Eu recebi uma aula, uma conversa de uma espanhola. E uma médica espanhola, ela falou, eu vou conversar aqui porque nem dá para eu escrever nada, porque eu, né, não estou dando conta de fazer nada. E ela falou o seguinte, que realmente, o que estava, antes de sair esse paper, que o que estava provado era de que a doença era vascular. Que ela vinha com caráter vascular. Então, que a hipoxemia é por trombos e não por lesão alveolar. Que é o que faz com que o paciente continue com a complacência boa na fase inicial. Então, o problema é alveolar, é vascular, né? Com uma resposta de vascularização hipóxica e tal. E aí, toda vez que a gente põe pressão, a gente piora o shunt. Exatamente, e aí, exatamente. Piorava a oxigenação. Então, no caso dela, foi o que ela falou, olha, aqui ó, eu tenho um exemplo, sabe, é muito bacana que aconteceu agora. A gente também tá registrando tudo, eu acho que vale a pena falar esse exemplo. Nós tivemos um paciente agora, e aí ele estava com 190 de relação PF. E aí os médicos dão 175, com 65% de FO2. E aí o médico falou, vamos pronar. Não, vamos pronar e tal. E aí a minha sócia falou assim, vamos tentar fazer a PIP ideal. Parece que ele estava com 10, alguma coisa assim. Vamos tentar fazer a PIP ideal para a gente ver. E aí, quando eles fizeram a PIP pelo drive pressure, ela achou que a PIP ideal era 6. Entendi. Você vê, uma PIP ideal de 6 para um paciente que está com áreas de consolidação, né? E que a gente acredita que, meu Deus, a vontade de recrutar, de botar PIP alta é enorme. E aí, eles conseguiram deixar 6, fizeram uma nova relação PF. Foi para 300. Então, isso é importantíssimo, né? Essa atualização. Então, na verdade, a gente não sabe, né? Porque até 3 dias atrás, 4 dias atrás, era uma doença de cunho pulmonar, uma pneumonia viral, e agora parece que já não é, já é uma pneumonia química, por conta da... né? Que chama pneumonite. Pneumonite, exatamente. Isso. A gente tratando como se fosse um pulmão duro, um pulmão denso, né, com uma complacência baixíssima. Isso. Tacando a PIP, na verdade, não. Marcelo Amato, na verdade, um dos primeiros vídeos que eu assisti, ele fala, gente, é como se é eterno com aquele pulmão. É como se você pegasse esse pulmão, um pulmão que não tem nenhum problema, aquele pulmão que você, pós-anestésico, né, só que vai durar 2 a 3 semanas. E parece que o cara teve um insight tão interessante, ele não tinha essas informações ainda que nós temos hoje, mas ele falou, a menor PIP possível. Não utilize, por exemplo, a PIP table. Né? Ele é contrário a... Ele pediu para nem ir pela PIP table, exatamente. Então, assim, isso é muito interessante, porque, como eu estou falando, a gente aprende todo dia, né? E essas alterações... Outro exemplo que eu vou te dar, eu estou com um paciente lá no hospital, e aí a gente fazendo a relação dele, aí eu falei para os meninos, me manda aqui a relação PF, o raio-x e a tomografia. O raio-x estava ótimo. A tomografia estava horrível. E a relação PF estava ótima. Então, assim, olha que coisa louca. Ele estava melhorando a parte vascular. Ele melhorou muito a parte vascular, porque a parte... Fizeram-se o cloroquina, grande quantidade de anti-inflamatório, né? Corticoide, por causa da resposta inflamatória. E aí ele estava melhorando a parte vascular e
ele ainda tinha imagem na tomografia. Só que a relação PF dele já estava boa. Então, assim, isso é uma coisa, como eu estou falando, a gente vai ter que aprender a quebrar paradigmas. Exatamente, Né? exatamente. Tem que quebrar esses paradigmas. Olha, eu não posso ventilar, eu não posso, mas eu vou ter algum que eu vou ter que precisar usar PIP alta. Claro, Então, claro. eu vou precisar o tempo inteiro estar fazendo essa Verificando a análise de mecânica, mecânica. exato, Né? exato. Isso é imprescindível. Até o Igor colocou a lei, então, nada de ventilação protetora. Não, Igor, a gente não está falando isso de forma nenhuma. A gente está falando que, no primeiro momento, o que justifica essa complacência próxima ao normal é porque é uma questão de vascular, muito mais vascular, entendeu? Que depois, num segundo momento, como a gente falou anteriormente, eu não sei se você estava acompanhando, mas nós temos dois fenótipos, o high e o low, que o low pode passar rapidamente para o high, e aí a gente vai precisar da ventilação mecânica protetora. Claro, porque já é um pulmão denso, já é um pulmão duro. Então, a gente vai ter que lançar mão dessas estratégias. Então, o problema é esse, é equacionar essa diferença de mecânica e que, às vezes, essa mudança ela é muito rápida. Por exemplo, de você sair de um fenótipo low para um fenótipo high, por exemplo, e você tem que fazer todas as readequações necessárias. Então, é algo extremamente dinâmico. Então, a gente não está afirmando que, então nada de ventilação protetora. Não, não é isso. No segundo momento, num outro momento, o pulmão vai evoluir, né, se caso evoluir, para uma condição onde nós temos uma fibrose considerável, onde nós temos uma queda considerável da complacência, colapso, né? Um colapso e tudo aquilo que a gente vê semelhante a síndrome de desconforto respiratório agudo. Isso. E nós sabemos que nada melhor do que a ventilação mecânica protetora. Vamos proteger esse pulmão, né? Então, volume de corrente baixo, 4 ml por quilo, toda aquela sequência que a gente sabe. Da ventilação de Sara. E uma coisa legal também, que ontem eu até falei um pouquinho na minha aula sobre isso, que assim, a fisioterapia é uma coisa muito engraçada, né? Há muitos anos a gente fala que a mudança do decúbito favorece a ventilação. Há muitos anos a gente fala que se o paciente tem uma telectasia, o pulmão dependente, a gente põe para baixo, põe a telectasia para cima e tal. Isso é da fisioterapia a vida toda. Aí o Marcelo Amato foi lá e botou uma impedância elétrica e provou aquilo que a gente já fazia há muito tempo. Exatamente. Né? E eu achei muito legal quando ele provou que, às vezes, se eu fizer prona, eu estou piorando. Mas se eu fizer um decúbito com o lado colapsado para cima, eu vou melhorar a ventilação. Então, ele mostrou essa coisa da equalização, que é aquele pendeluft que acaba equalizando a pressão dentro do tórax. E aí, o que acontece? É retomar isso que você falou. Então, tem que ter análise. Eu tenho que entender. Eu tenho que analisar, e isso está sendo um momento muito importante para a gente aprender e até para a gente reforçar esses nossos conceitos, né? Porque, como você falou, individualizar, eu recruto, eu não recruto, eu ponho PIP, eu não PIP, eu não tenho PIP. O que eu tenho que fazer do lado do paciente? Né? O que eu vou entender como resposta? Então, realmente tem muita coisa diferente e nós estamos apanhando. Como eu falei, o que eu falei antes de ontem não é o que a gente está falando agora, né? É muito louco isso, né? O que a gente está vivendo. E eu acho que por ser uma questão, por ser uma condição tão dinâmica, a gente vai apanhar muito ainda. Então, assim, está sendo muito complexo estar beira-leito, com esse excesso de informações, que é perfeito, a gente precisa ter, mas por um ponto é muito positivo, que nos força a estar constantemente avaliando essa mecânica respiratória do paciente, fazendo a cada instante as adequações necessárias, que, na verdade, a gente meio que negligenciou no passado. Então, era aquilo, vamos colocar esse tipo de ventilação e aí fechou. Pronto, e quando, na verdade, a gente sabe que a gente precisa personalizar, a gente precisa individualizar. É muito bonito a gente usar esse linguajar, mas agora a gente precisa realmente
trabalhar dessa forma individualizada, Isso. porque o paciente responde de maneiras diferentes e a gente está aprendendo e está apanhando muito mais do que batendo, né? Mas verdade. em determinado momento isso vai se inverter, espero eu, né? Nós temos aí grandes nomes, né, professor? Então eu acho que é uma época de aprendizado, é uma época de que a gente precisa rever muitos conceitos, a gente precisa, exato, entender que nem tudo é estático, que querer um protocolo saído do forninho, bonitinho, não vai salvar o paciente beira-leito, então a gente vai precisar desses balizadores, desses norteadores, sim, mas compete a sua expertise, associada à sua avaliação beira-leito, uma melhor tomada de decisão. Então, aquela coisa estática de ventilação mecânica protetora para toda a galera, porque a síndrome não vai funcionar, não está funcionando, né? Até por esse status tão dinâmico que nós temos. Assim, tem a diferença do jovem do adulto, né? Muita coisa mesmo, tem muita coisa diferente que nós vamos aprender. Pois mas olha, foi bom demais essa nossa live. Daqui a pouco ela desliga de novo, né? Eu gostaria de te agradecer imensamente. Foi um prazer trocar uma ideia com você, aprender muito. Eu já tinha uma admiração muito grande pelo seu nome, né? E agora tive o prazer de mesmo que virtualmente, a gente trocar uma ideia. Então, puxa, muito obrigado, foi muito enriquecedor. Obrigada a você pelo convite, adorei. E quem sabe aí... O dia que você vier, Goiânia, você me liga para a gente encontrar. Sei lá, não sei, eu sei que você tem a sua empresa também, eu tenho a minha, né? Mas assim, nós somos parceiros. Claro, com certeza. Antes de tudo, somos fisioterapeutas e trabalhamos em prol, né, dos nossos alunos, dos nossos pacientes, e graças a Deus a gente não se vê como competidores, não tem nem porquê. Né? Então, muito obrigado por ter aceito essa live. Puxa, sem palavras para te agradecer. Eu que te agradeço. Saiba que eu sou um fã do seu trabalho, as suas colocações, a sua busca por inovações, independente de qualquer coisa, enfim, eu acho que você é pioneira e muito obrigado. Foi realmente... Obrigada a você, muito feliz de poder te conhecer também. E em outros momentos nós teremos oportunidade de discutir, de dar aula juntos, e vai ser muito bom, porque eu acho que engrandece. Eu também já ouvi falar muito bem de você, e todo mundo fala, nossa, você tem que conhecer, agora nós nos conhecemos. É verdade. Obrigada, tá? E beijão. Me desculpa, eu estava aqui esperando, e falei, gente, o que está acontecendo? Mas acho que deu para retomar, né? Eu fiz um guiazinho de ventilação que eu deixei no meu site, um guiazinho de bolso, sabe? Assim, com... Pois eu tentei acessar, eu não consegui. Tá lá mas eu vou lá de novo. Tá no meu, você pode baixar. Esse só com fórmula, porque às vezes o fisioterapeuta tá ali do lado e precisa de uma fórmula, né, na cabeça. Exatamente. Aí eu coloquei lá e tá lá. Eu fiz com muito carinho. Espero que todo mundo goste. Professor, um beijo no seu coração. Muito obrigado por essa humildade de estar me recebendo, da gente estar batendo um papo, esclarecendo. Muito obrigado. Fique com Deus aí. Boa sorte aí em Goiânia. Já nós vamos passar por essa condição e a gente vai conseguir se conhecer pessoalmente, se Deus quiser. Grande beijo para a senhora. Um grande beijo, um beijo para todos que nos seguiram aí, e eu estou à disposição, tá bom? Um abraço. Tchau, professor. Tchau.